Sim, aqui não vamos falar de... Porque os adolescentes não se resumem a... Porque é que o mundo inteiro insiste em dizer que os adolescentes só pensam em... que tudo na vida deles é... Até parece que os adolescentes têm um carimbo na testa a dizer... E é por isso que aqui não vamos falar de... Então vamos falar de quê? Pizza! Aqui vamos falar de pizza. Porque queríamos ter um contacto mesmo direto com a realidade da adolescência na escola, construímos pequenos espetáculos, que chamámos as mini provocações portáteis, e que circularam por escolas secundárias, entrando pela sala de aula adentro sem aviso prévio, que depois era seguido por uma conversa longa, onde fazíamos várias propostas também de reflexão. Se tu disseres que queres pizza e outra pessoa disser não encomendes pizza, de todo, não encomendes pizza. Não obrigues a pessoa a comer pizza. Não te irrites se a pessoa não quiser pizza. A pessoa não quer pizza. Se tu disseres que queres pizza e outra pessoa disser sim, aí encomenda a pizza. A pessoa quer muito comer pizza contigo. Agora, se tu disseres que queres pizza, outra pessoa disser sim, tu tiveres encomendado a pizza chegar e a pessoa de repente já não quiser pizza, paciência. Claro que é irritante, tens o trabalho de fazer encomenda, pagaste a pizza, mas na verdade nada obriga a pessoa a comer pizza contigo. A pessoa queria pizza, agora não quer pizza. Algumas pessoas são assim, mudam de ideias muito depressa. E tu não podes obrigar ninguém a comer pizza. E se tu disseres que queres pizza e a outra pessoa não disser nada porque está inconsciente, não encomendes pizza. Pessoas inconscientes não querem pizza. E não podem responder à pergunta, queres pizza, porque estão inconscientes. Tá? Tá! Vou comer pizza sozinho. Há muitos estudos que comparam a adolescência com a primeira infância. A primeira infância conhece, não é? Explora-se. Aqui também se explora de uma outra forma, é reconhecer o mundo com os olhos da idade adulta ou com os olhos de uma nova fase. E depois os diferentes comportamentos vêm com essa... são uma consequência desse movimento de descoberta, não é? Pois, porque eu acho que é isso, na adolescência está-se a viver pela segunda vez o mundo pela primeira vez. E é com um ingrediente de consciência que não existia na primeira vez que se conheceu o mundo. Não é? Sim, e há outras primeiras vezes também, não é? Há outras... Os caminhos agora são outros. O que se experimenta, claro. Portanto, não deixa de ser uma nova primeira vez, não é? Uma verdadeira primeira vez. Impressionante! Quem é que nunca pensou em desatar a dizer palavrões no gabinete do diretor? Quem é que nunca desejou ter um martelo numa loja de porcelana? Quem é que nunca pensou... como é que vai ser no dia a seguir? Quem é que nunca pensou caí em desgraça? Ou então sou um herói? Quem é que nunca pensou vou morrer sem nunca ter feito isto ou aquilo? Vou morrer sem nunca ter beijado alguém? Vou morrer sem nunca me ter apaixonado de verdade? Vou morrer sozinha? Vou morrer virgem? Quem é que nunca pensou? Quem é que nunca passou a noite sem branco a pensar? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Quem é que nunca pensou que ia ser incrível e depois foi horrível? Mais alguém? Não? Olha, a pizza vai ficar aqui, se mais ninguém quiser. E vocês vêm buscar, está bem? Terminado um projeto anterior, o The Wall, que trabalhava precisamente sobre a relação e a não relação entre adultos e crianças. Havia um dispositivo muito específico, porque de um lado estavam sentados apenas adultos, havia uma plateia só de adultos, e do outro lado uma plateia só de crianças, e no meio havia um muro que separava as duas plateias. O espetáculo acontecia entre as duas partes da parede.
E aconteceu que várias vezes tivemos grupos de adolescentes ou adolescentes avulso que vinham assistir ao espetáculo e que não tinham verdadeiramente lugar. Isso fez-nos começar a pensar muito sobre a adolescência e sobre esse lugar, ou a ausência desse lugar, o não lugar que é essa fase, o facto de realmente não haver lugar para eles. E decidimos que queríamos muito fazer um espetáculo sobre a adolescência. E imediatamente surgiu esta ideia de ser um musical e de partirmos de algo íntimo, individual, como um diário. E de repente, conjugando estes dois universos, nós achámos que condizia perfeitamente com qualquer coisa que vinha desse espírito da adolescência lá de trás. E o desafio era ver se isso ainda casava com a adolescência que íamos encontrar agora. Vocês já estiveram no Teatro Nacional da Ana Maria II? Então, estão a ver a Sala Garrett no teatro? Muitos dourados nas paredes, é um teatro imponente na Praça do Rocio. Imaginem que entram e que se sentam numa das cadeiras de vidro da Sala Garrett para ver um espetáculo. E era um espetáculo sobre a adolescência. Que espetáculo seria esse? O que é que tinha mesmo que ver nesse espetáculo? Para vocês não se levantarem e não se irem embora. Discussões com os pais, mais dúvidas. Temas. Confusão. Na adolescência, qual é a coisa que vocês acham que são as coisas que mais vos inquietam mesmo, vos preocupam? Se é que existem no futuro. Ok. Profissional, pessoal, os dois. O que é que mais tinham de lá estar? Coisas práticas, diz. Escola. Ok. Música. Que tipo de música? Que tipo de música é que traduz mesmo o tudo menos clássico? Estás a brincar? Eu não estou a dizer que não gosto, estou a dizer que na adolescência são poucas as pessoas que encontram que gostam de ir ouvir uma orquestra. Eu acho que deve haver mais. Todas as músicas podem caracterizar a adolescência. Todas. Portanto, tinha que haver um bocado de tudo. Há imensa diversidade. De gostos. Ok. Mas assim, se fosses pensar numa música que simbolicamente Aquelas traduzisse a adolescência. músicas pop, rascas. Rasgas. Vocês ainda têm uma caneta, um lápis à mão, sonhar. Podíamos fazer sempre um pequeno inquérito. Desta vez tem a ver mesmo com a esfera pessoal. São perguntas absolutamente individuais, completamente anónimas, que têm a ver sobre a condição em que vocês se encontram, a condição de adolescentes. Vamos fazer assim, distribuímos as folhas viradas ao contrário. Tipo exame. E depois, quando eu disser 3, podem virar todos a folha ao contrário e começar a preencher. 2, 3, vai, podem começar. Perguntas como qual é a primeira palavra em que pensas quando pensas na adolescência, se pudesses escolher um filme para ser o filme da tua vida, qual seria? Se numa festa houvesse uma mesa de crianças e uma mesa de adultos, em que mesa é que escolhias sentar-te? Que tipo de adulto é que tu não queres ser? E percebemos que basicamente que há assim dois grandes géneros de formas de viver a adolescência, aqui representados por nós os dois. Aqueles que sentem que a adolescência é uma fase difícil e que tem que ser vivida depressa para acabar, para alguma coisa melhor poder vir, que normalmente eram pessoas que descreviam a sua vida, se ela fosse um filme, como sendo o Titanic, ou algo do género, portanto, alguma coisa que se afunda. E quando eu falo no Titanic, foi mesmo um dos filmes mais, num universo de 500 e tal questionários, foi assim um dos filmes mais mencionados por estes que tinham de facto uma perspectiva mais negra da sua vida atual. Os outros, muitos referiam filmes como A Velocidade Furiosa, ou, portanto, filmes que têm a ver com essa ideia, não é? De ação e de rapidez, de sofreguidão, sim. Mas era engraçado também porque nesses inquéritos, por exemplo, na palavra para descrever a adolescência, o padrão é caos, confusão, montanha-russa, desequilíbrio, vazio, hormonas,
Ou então, saídas alegria, com os saídas, amigos, jantadas, loucura. álcool, portanto, todas essas, todo esse lado festivo e de experimentação que também está presente na adolescência. O que tu achas? Tu regalares dos olhos. Não é tanto na maneira de ser, mas o facto de muitos de nós nem sequer serem maiores de idade, o que também não quer dizer nada, mas muitos de nós somos infantis, achamos que somos muito adultos, mas ainda nem sequer vamos a meio do caminho. E acho que estamos mais perto da infância do que... Temos tanta coisa ainda para aprender. Pois. Quando é que vocês sentiram que esse momento das novas responsabilidades, de serem atribuídas novas responsabilidades, aconteceu? Já foi há algum tempo atrás, eu chorei muito. Eu estava habituada a ter sempre as coisinhas todas, já não queremos mais isto. Pego as chaves de casa, pego um passo, venho sozinha para a escola e eu chorei tanto. Eu não queria as chaves de casa e eu deitei-as fora. Dizzy, desculpa ter ficado tantos meses sem te escrever. Mas hoje tinha mesmo de o fazer. Hoje foi um dia terrível. A minha mãe deu-me as chaves de casa. Mas eu não quero abrir a porta. Eu não quero as chaves de casa. É difícil de explicar. A primeira coisa que fizemos foi um open call para a recolha de diários. Pedimos diários de adolescente, de qualquer tempo, de qualquer geração, e o resultado foi muito curioso, porque nós recebemos 2 dezenas de diários, sobretudo de gerações mais antigas. Este diário foi objeto de censura, então quando ela passa para os diários neste formato agenda, já há uma forma de contornar essa censura, que é através de um código, de uma língua. Dann gehen wir nach Foz und haben Liebe gemacht. Gut. Seria, fomos até à Foz e fizemos amor. Bom. E depois recebemos este diário também, que também é dos anos 70, de uma rapariga francesa, que na altura tinha 14 anos, que também é muito interessante. A referência aqui a um fato de banho novo que foi criticado por uma amiga que nunca mais queria ir à praia nem à piscina, e a observação assim muito permanente da mudança física. Tenho 37 anos. Eu sou uma rapariga de 13 anos que começa a escrever um diário em 1989. Vou fazer 50 anos este ano. Aqui sou uma rapariga de 16 anos que escreve um diário entre 1973 e 1975. Eu nunca tive um diário e não canto. Agora vamos fazer aquilo que é suposto fazer num diário. Eu escrevo e tu ouves. Não me apetece escrever nada. Os meus dias têm sido uma seca. Por hoje é tudo.
Olá, Dizzy, tudo bem? Comigo é que não. Fui à praia com a minha melhor amiga. Ela disse-me que o meu fato de banho é um bocado esquisito. Não tenho ido à piscina por causa disso. E apareceram-me umas borbulhas nas costas. Estou muito esquisita. E agora Carolina? É, acho que sim. Oui? Oui. Oui. On est en train de se connecter. Ça a été très difficile de faire cette connexion maintenant, mais nous sommes arrivés. O Festival Terre de Parole foi também co-produtor da fase de pesquisa, ou seja, muitas destas atividades aconteceram de uma forma paralela em França, na Normandia, com uma escola particular. E então fizemos várias, 2 ou 3, acho que 3 não foi, videoconferências com eles, em que, desde o calorzinho da nossa sala de estar, comunicávamos com a escola inteira, exato, no salão de festas, em que, de uma para outra, nós fomos lançando diversos desafios que tinham a ver com a construção de um diário individual, com propostas lançadas por nós. Por exemplo, escolherem uma fotografia sua, assim, de uma fase anterior, ou seja, do final da infância, que fosse a pior fotografia, aquela em que eles não se revissem de todo, e alterá-la graficamente para alguma coisa que os deixasse mais confortáveis. E aí também foi muito interessante porque tivemos abordagens muito diversas, desde miúdos que quiseram tapar por completo as suas caras. Houve um rapaz que construiu mesmo uma armadura que tapava completamente a cara, só deixava os olhos de fora. Assim, uma coisa de autoimagem e de relação com a sua infância também muito particular, até um pouco perturbadora. On n'écoute rien. Est-ce que vous pouvez, peut-être chaque personne peut nous dire le changement qui pour chacun de vous serait le changement le plus important pendant l'adolescence? Mais ça veut dire quelque chose de très concret. La manière de s'habiller. La manière de s'habiller. Ok. Oui. La façon de penser. Est-ce que tu peux dire... Oui, façon de penser. Un peu anarchie. La manière de penser plus anarchiste. Et les autres qui ont dit non, pas du tout, pourquoi? Pourquoi est-ce que parler de l'adolescence ne vous intéresse pas du tout? C'est difficile? C'est pas, on ne reste pas à l'aise, c'est quoi? C'est... Trop personnel? J'ai l'impression que ceux qui n'ont pas envie de parler de l'adolescence ne vont pas parler de l'adolescence. Oui, Ok. c'est ça. Mas eu acho também que tem a ver com eles mesmo, com este Com grupo estes. em particular. E sabes o que é que eu acho? Eu acho que tem a ver com a idade, porque como estes são mais novos, não é? Eles ainda não se sentem lá completamente. Quer dizer, eles já se sentem, Sim, uns mas não é? há uns Mas- que não estão lá de todo. Há ali uns Pois. rapazes que ainda não entraram. E isso era também notório quando lá estivemos, não é? Pois, eu acho é que depois há esse desconforto. Ainda estão com o pé de fora, ainda não se sentem... Sim. Ainda não se sentem realmente as mudanças, as changements de que estávamos a falar. Há muitos que ainda não Mas o que passaram eu por achei elas. interessante era uma data deles a dizer que tinham chegado finalmente à idade em que podiam dizer tudo o que pensavam, afirmar. Mas outros... Mas depois, ao mesmo tempo, Exato, falam com muito imensa baixinho, dificuldade. estão com imenso Sim. receio do olhar dos outros e não querem falar em público sobre a adolescência. Mas eu acho também que são estas duas dimensões, não é? A dimensão do grupo, da escola, e depois é a vida deles fora desta bolha. E é aí que a coisa também é muito diferente, não é? Com estes adolescentes e os franceses, como trabalhámos sempre no contexto de grupo, tu vês como as respostas estão minadas pelo olhar dos outros.
Ao passo que cá, como trabalhamos Sim. noutras dimensões Sim, também, a escrita, tens... não é? Por isso é que lhes queríamos pedir também alguns desafios escritos. Quer passar por isso tudo? Olá. Olá. Podem se Podem instalar sentar onde aqui, quiserem. quiser. Sim, isto não está o carro. Nós queríamos fazer a mesma coisa, nós, e mostrar-vos como nós éramos quando tínhamos a vossa idade. Estão preparados? Nós também não estamos preparados. Não, nunca se está. Eu acho que é difícil. É. Estou finalmente a reconciliar-me com a adolescência. Foi assim uma época difícil para mim, mas lembro-me de viver com essa revolta, com uma zanga muito grande e de me sentir em descontrole absoluto sobre mim própria. Estava a crescer e depois não dominava, não sabia onde é que punha os braços, as pernas, tudo parecia não fazer parte de mim. A minha foi muito boa, muito feliz. Foi assim, foi vivida com imensa tranquilidade. Lembro-me que tinha imensa vontade de crescer, isso sim. E havia assim um desejo enorme de, no fundo, de chegar assim a um lugar que eu associava como um lugar interessante da idade adulta. Eu gostava imenso de cantar e de representar. Isso normalmente não era assim muito bem visto pelos colegas e pelas pessoas à minha volta e, portanto, houve um momento muito importante que foi quando eu comecei a cantar e a representar e isso começou a ser muito valorizado pelas pessoas que anteriormente enfim, desvalorizavam essa situação. E não vou contar muito mais porque esse pequeno episódio está presente no texto do espetáculo. Bom, esta era uma altura que não se fazia uma coisa que se chamava aeróbica e dança jazz. E eu já morava em Algés, no Algés e da Afundo, que ainda existe hoje, e portanto isto é de 86. Eu quando pedi à minha mãe, mãe, eu preciso de umas fotos de adolescência, pode fazer aí uma seleção, e a minha mãe disse, pá, tenho aqui uma da tua primeira comunhão. Não, mãe, eu aí tinha 8 anos. Então, tenho uma tua aqui mais, assim, que tirámos há 2, 3 anos. Não, mãe, eu já não era adolescente. Portanto, a fronteira entre ser-se adolescente e deixar de ser não é assim tão óbvia para os nossos pais, não é? Nós também fizemos essa conversa e percebemos que esta coisa da adolescência tem uma fronteira que é cada vez mais difícil de perceber, não é? Onde é que acaba? E eu, francamente, acho que a minha ainda não acabou. Criámos aquilo que chamamos de petit comité, que é uma espécie de grupo de 15, 16 adolescentes que nos vão acompanhar ao longo do processo de criação, que vêm assistir a vários ensaios e que, no fundo, vão nos ajudar a afinar o espetáculo, a afinar o texto, a perceber que impacto é que determinadas decisões de encenação e de escrita têm para eles e como é que eles os leem, como é que eles nos devolvem essa leitura. Pensámos que podíamos começar esta tarde de hoje por vos mostrar esse material que existe. Já agora ir tomando notas e pensando em coisas como Pode ser notas mentais. Claro, não é preciso escrever, notas mentais. Posso escrever no telemóvel? Claro, onde quiserem, claro. Desde que não seja nas mesas, por acaso, sem grande preparação, há uma pessoa que entra, que sou eu, e que conta uma história, que é esta. Em 1997, eu tinha 14 anos. Nessa altura andava no grupo de teatro da Escola Alemã do Porto, que se reunia 2 tardes por semana. Tínhamos acabado de criar uma versão nossa do musical Les Misérables. Como era uma escola alemã, os diálogos eram em alemão, as canções em inglês, apesar da história ser francesa e nós sermos quase todos portugueses. Mas enfim, em 1997 ainda havia projeto europeu. Eu era Jean Valjean, o protagonista, o tal foragido que andava à procura de si mesmo, o herói. Aos 10 minutos de espetáculo, o piano vertical do salão de festas dava os acordes iniciais do meu grande solo e eu cantava Who Am I? Uma canção arrepiante que dava conta do momento decisivo na vida de Jean Valjean. Quem era ele?
Afinal, o sucesso da estreia foi esmagador. 2 de julho de 1973. Querido diário, eu já não suporto os meus avós e só estou de férias há um dia. 2 de julho de 1989. Querido diário, tenho uma família normal e tudo corre bem, a não ser eu e a minha mãe que discutimos por tudo e por nada. E eu e o meu pai que não nos podemos ver um ao outro. 18 de dezembro de 2017, 15 horas e 22 minutos. Há já algum tempo que planeio fazer um blog. Um blog permite-me escrever todos os dias e partilhar o meu mundo, revelar quem eu sou, de verdade. É tipo um diário, mas sem aquela coisa pirosa do papel que cheira bem e da caneta especial. Nunca tive um diário, não gosto da ideia de escrever só para mim, registar os segredinhos da vida íntima. Acho que não tem interesse. Os blogs são outra coisa. O livre trânsito para a cabeça de uma pessoa, para o universo. Basta Wi-Fi. E esta é a canção da primeira vez que eu dei um beijo na boca a um rapaz. Esta é a canção da primeira vez que eu dei um beijo na boca a um rapaz. O lugar onde estamos a chegar com o espetáculo que se está a criar é cada vez mais isso que tínhamos idealizado, sem saber muito bem, em concreto, o que é que isso iria ser. Nós não sabíamos o que é que ia aparecer nos diários que nos iam chegar às mãos. Suspeitávamos que eles tivessem assim muita carga emocional e provavelmente pouca carga narrativa, o que se confirmou. E depois a maneira como nós tecemos uma espécie de dramaturgia entre esses bocados de diários que nós fomos retirando do que recebemos, no fundo casa muito bem com esta ideia de não ir ao encontro daquilo que são os grandes clichês sobre a adolescência, mas de descobrir tonalidades e zonas da adolescência que, no fundo, também percebemos pelos diários que recebemos que atravessam todas as gerações. O que está à volta mudam também os grandes combates, a tal afinação que eu dizia há bocadinho das raivas e das revoltas, essa mira vai apontando para direções diferentes, mas o que está por dentro parece ser bastante similar. Claro, continuamos, assim à vontade. Então, quem é que quer começar? Coisas para dizer. Estou pegando só a parte do fim que achei que não faz muito sentido em relação ao espetáculo. A mensagem que tenta transmitir, não sinto que não bate certo. A música da parte em que ela quase que se suicida, eu acho, assim, esta peça vai ser vista por adolescentes e muitos passaram por experiências dessas, mas a sério. E pode ser visto um bocado de forma trocista para as pessoas que passaram efetivamente por isso, pela forma como a música é tão leve. Portanto, se forem tirar alguma, eu acho que fazia mais sentido tirar essa que é do cigarro. Também. E nós nesta peça realmente temos um adolescente e parece que nos oferimos um pouco disso. O Bernardo está simplesmente a existir. É isso que é interessante e que para nós é o desafio de trabalhar sobre a adolescência. É que esta existência, o estar a existir numa dimensão específica da vida, num momento, num período qualquer da vida, é uma dimensão que tem muito mais a ver com a existência do que com o discurso. Todas as outras personagens estão a relacionar-se com qualquer coisa que é passada. E é isso que nós fazemos na nossa vida quando depois lidamos com o adolescente. Nós tendemos a esquecer o que é que foi a nossa adolescência. Se nos perguntam, nós vamos lá atrás e é maravilhoso. Mas se temos um confronto com um adolescente, nós adultos, e é generalização, claro, mas a tendência é esquecer a adolescência e ficar tipo, o que é que eles estão a dizer? Mas o que é isto? Mas isto, como é que eles se atrevem? O que é que se passa na cabeça deles, não é? Ficamos assim como se de repente nós não tivéssemos referente nenhum. O estado atual da adolescência, este estado mais atual, que é tido como o estado padrão da adolescência de hoje, que é um estar completamente um bocado errante, à procura de algo que não se sabe muito bem o que é, com um objetivo, com a clareza de ter um objetivo, mas a não clareza de que objetivo é esse, saber se quer chegar a algum lado, mas não se sabe aonde. E que esse é o dilema do homem atual.
Ou seja, não é só o dilema do adolescente de hoje, é o dilema sim, toda a gente. da humanidade nos dias de hoje. Esta é a canção da primeira vez que eu fiz aquilo que toda a gente sabe, mas ela não quer Vamos ver o que é que acontece, não é? Nós, a verdade é que também não queremos ser outra coisa. O espetáculo é isso, é o olhar de adultos que somos sobre a adolescência. Portanto, é inevitável que haja qualquer coisa de nostalgia e de olhar para trás com o filtro da idade adulta. Mas não queremos que seja apenas isso, não é? E por isso daí também esta necessidade muito grande de nós nos aproximarmos da verdadeira adolescência, da adolescência que o está a ser neste momento e de tentarmos fazer da forma mais disponível, aberta e honesta possível. Eu estava mesmo a fazer isso. Eu estava mesmo a fazer isso. Fazer Vamos parar. Estava acima dele, só chamar. Já fazemos uma pausa. Esta é a oportunidade. Quando estiver no palco. Olha, vamos começar a conversar. O Tiago tinha já aqui um comentário para fazer. É óbvio que é sempre uma perspectiva, é sempre um olhar sobre isso. E é o nosso olhar sobre isso. Eu acho que depois de um ano inteiro de pesquisa e de um trabalho tão profundo que fomos fazendo e também de formas tão diversas como nos fomos aproximando destas pessoas todas, acho que está a ser uma boa tradução desse material. Agora é a nossa tradução, não é? É a nossa resposta a isto tudo. Sim, depois também quando falas com cada miúdo em particular, tu percebes como é que aquilo que tu pressentes que é a adolescência se traduz naquela presença em particular, para aquele miúdo em particular, como é que aquilo entrou, em que zona dele é que aquilo está, o que é que aquilo está a produzir em termos de sensações, de emoções, e eu acho que ficas mais perto disso. Claro que nunca agarras, porque felizmente nós somos todos muito diferentes e há um grau de apropriação disso que é muito particular em cada um de nós. Mas essa atmosfera imprecisa e impressiva consegue-se, eu acho que sim. E é este contacto também próximo, sem mediação, quase sem contexto, de um teatro que entra por uma escola, por uma casa, por um espaço que não é de ninguém, que não tem convenção propriamente formada e em que alguém se prontifica para te ouvir. Eu acho que isso depois vai sim, deixar... há de ter um eco qualquer. Sim. Eu passei o verão inteiro a ensaiar as minhas canções. Setembro de 1997. Primeiro ensaio no regresso às aulas, ainda no Porto. Subo ao palco do salão de festas, cheio de confiança. Ouço o primeiro acorde ao piano, é o tema Who Am I? Encho o peito de ar, ataco a primeira nota, nada. Experimento outra vez, nada. Ao piano, o acompanhador vai mudando o tom. Mais grave ainda, outra vez, nada. Só uma sucessão de fífias. A minha voz estava fora do controle. Eu tinha acabado de entrar numa mudança da voz. Eu ouvia-me e não me reconhecia. Quando em Berlim apresentámos o musical e chegou a parte de cantar Who Am I, a solução foi falar. Dizer as palavras da canção. E foi uma revelação.
eu não me reconhecia naquela voz, mas pela primeira vez reconhecia naquelas palavras. Quem sou eu? Who am I? Nunca mais cantei, desisti do grupo de teatro, esqueci os musicais. Passei o inverno seguinte agarrado ao meu Walkman, ouvi uma banda muito recente na altura que tinha uma vocalista de voz rouca que me fascinava. Sempre que eu ouço, regresso à minha adolescência. E foi assim que tudo isto começou.